Bom, meus amigos, boa tarde para todos. Chegamos na nossa última aula, né? Então eu resolvi passar por cima das minhas férias e esticar ao máximo para que o mês de janeiro aí a gente tenha já uma antecipação das nossas férias aí, né? Então consegui emplacar uma disciplina que eu queria ministrar há algum tempo, que é a disciplina de tópicos avançados de literaturas africanas. Então, nessa disciplina, nós iremos ver os 3 países que não são possíveis, né? Vocês vejam que mesmo restringindo a apenas 2 países, o volume de autores, né, é enorme. E mesmo assim, eu tenho que deixar muitos grandes autores de fora, para que deixe pelo menos alguma coisa para vocês se aprofundarem no futuro. Na USP você tem várias cadeiras de africanas 1, 2, 3, por aí vai, né? Então essa é a razão, gente, porque eu desejava muito ministrar essa disciplina. Então, semestre que vem eu não sei ainda se será pela manhã ou se será à tarde, não é? Mas de toda forma já temos aí uma luz no fim do túnel, ok? Bom, então na nossa última aula, pessoal, nós teremos aqui, eu vou passar em revista sobre a obra de um dos maiores autores da África lusófona, não é? Esse termo inclusive é rechaçado por alguns, não é? Porque esses países têm outras línguas além do português. De toda forma, é um nome a ser utilizado e eu sempre faço mão dele, né? Então nós vamos direto aqui, pessoal, para os slides sobre o Mia Couto, que eu tive o prazer de conhecer, né? Inclusive tem um livro dele autografado que não sai daqui de casa, né? Que é o Terra Sonâmbula. Então eu conheci já há muitos anos, acho que uns 10 anos já. Eu conheci na praia de Pipa, que é uma praia muito bonita do Rio Grande do Norte, né? Ele foi lá fazer uma apresentação e era o auditório cheio até não mais poder, né? Bom, então vamos aqui, pessoal, deixe-me só chegar aqui na página inicial. Então esse aí é o Mia Couto, como vocês estão vendo aí, é um branco de olhos verdes, né? Porque ele é descendente dos colonizadores, né? Mas moçambicano como ele é muito raro. Quando o país esteve na iminência da retomada de uma guerra civil, de um golpe de Estado, ofereceram a ele abrigo em vários países e ele não aceitou, né? Ele preferiu ficar no seu país. Então, Mia Couto, pessoal, ele praticamente não participou das lutas pela independência, pelo motivo muito simples, né? Quando o país se torna independente, em 75, ele tinha 20 anos. Ele contribuiu, no entanto, no plano das informações. Ele era jornalista, né? E era jornalista e trabalhava para um jornal que inclusive foi destruído, né? Fisicamente falando, né? Os soldados portugueses chegaram lá e destruíram as máquinas, né? Tocaram fogo. Então aqui tem um breve resumo dele. Quando ele fala da própria vida, gente, não há como a gente se furtar a risos, né? Por exemplo, quando ele era menos conhecido, ele era muito chamado, né? Agora vamos ver a autora Mia Couto. Achavam que era uma mulher, né? Porque o nome Mia. Então o nome dele, na verdade, é Antônio Emílio Leite Couto. O Emílio deu origem ao Mia, que ele explica de 2 formas. O irmão dele mais novo não conseguia dizer o nome dele. E segundo, a paixão pelos felinos, né? Desde os gatinhos
Ele tem até um livro infantil, O Gato e o Escuro. Até os animais, né, os leões, né, os leopardos, ele é um amante dos felinos. Então, com apenas 14 anos, já tinha se iniciado a luta contra o colonizador. Ele publica alguns poemas no jornal Notícia da Beira. Ele nasceu numa cidade, pessoal, que é mais ou menos da metade do mapa, mais ou menos a metade de Moçambique. Maputo fica lá embaixo, no extremo sul. Então ele nasceu numa cidade litorânea, fica às margens do rio, do Oceano Índico, né? E no meio desses dois, né? No meio desses dois extremos, o norte e o sul. E um amigo meu escreveu inclusive um livro sobre ele, que ele mostra como é significativo esse local de nascimento. Porque o norte e o sul se dividem, pessoal, em Moçambique. Eles têm formações culturais muito diversas, até mesmo as palavras, né? Então ele mostra como Mia Couto, né? Como essa geografia do nascimento dele é simbólico dentro de uma literatura dedicada à construção de uma identidade, né? Uma identidade dentro da pluralidade cultural do seu país. E aí ele vai fazer medicina, pessoal, em 72, pessoal. Ele tinha apenas 17 anos quando ele começou a cursar medicina, mas abandonou o curso e resolveu se dedicar ao jornalismo, né? Ele não se formou em jornalismo, mas ele era um jornalismo de carreira, né? E aí trabalhava no jornal Tribuna, que foi destruído pela a polícia do colonizador, né? Com a independência assume o cargo de coordenador, de diretor da Agência de Informação de Moçambique. Gente, meu nariz aqui é porque eu sou alérgico e eu estou no meio de livros aqui que não tem como evitar a poeira. Você limpa, uma semana depois estou coberto de poeira de novo. Então se eu começar a espirrar aqui, não se... E aí ele se forma finalmente em biologia em 1985. Ele trabalha numa empresa, pessoal, dedicada ao reflorestamento, não é? Ele participa de vários projetos de reflorestamento, principalmente nos manguezais, né? Ele é professor também de ecologia numa universidade, lá uma universidade particular de Maputo, né? Em 2013 recebeu o Prêmio Camões, né? Ele é apenas um entre vários prêmios, como virando aqui a página, vocês observam aí a quantidade de prêmios que ele já recebeu, não é? Prêmio Nacional de Ficção, Prêmio Virgílio Ferreira, Mário Antônio e por aí vai, né? Foram vários prêmios. Inclusive esse prêmio Neustadt, né? Só ele e em língua portuguesa, só ele e o João Cabral de Melo Neto ganharam esse prêmio, né? É um prêmio internacional de literatura, ok? A universidade em que ele trabalha chama-se Universidade Eduardo Mondlane, né? UEM. Ele ensina ecologia. E aí, pessoal, algumas das obras dele, eu não coloquei todas. Ele começou sendo poeta. O primeiro livro dele é Raiz de Orvalho, de 83. Depois ele passa para o conto, com a obra Vozes Anoitecidas. Daí ele migra para a crônica, que é o livro Cronicando, de 1988. E aí ele vai dessas obras menores, pessoal, até chegar no seu primeiro romance, que é Terra Sonâmbula, de 1992, e não parou mais. Aí, eu não sei se estão todos os romances, né? Esses que estão em vermelho são os que eu tenho, e por isso eles têm um resumo aí, né? Resumo dessas obras, dessas outras obras aí.
dentro dos romances, pessoal, ele escreveu em 2015, 16 e 17 uma trilogia chamada As Areias do Imperador, que é composta pelos livros Mulheres de Cinzas, A Espada e a Zagaia e O Bebedor de Horizontes. Falo já sobre essa trilogia, né? Então, eu falei que ele iniciou-se como poeta. E aqui e acolá ele ainda lança algum livro de poesia, né? Tradutor de Chuvas é de 2011, ele tem um outro. Mas ele nunca abandonou a poesia, pessoal, muito embora ele escreva prosa, porque ele desenvolve um gênero que está na interface desses dois universos, aí, desses dois sobregêneros, né? Entre a poesia e a prosa. Então a obra dele é caracterizada como prosa poética. Por quê? Porque ele utiliza-se das ambiguidades, pessoal, que é muito próprio da poesia. Ele trabalha naquele plano em que ele sugere mais do que afirma. Ele tem um trabalho de linguagem, um trabalho com a palavra, não é? Com a linguagem, um trabalho de invenção, que é muito próprio do poeta abandonar o automatismo da língua para buscar criatividade. Quando ele estava lançando o primeiro livro, As Mulheres de Cinza, aqui no Brasil, ele veio ao Brasil e ele estava dando uma entrevista para a rádio do Grupo Bandeirantes, né? E aí eu estava me deslocando para dar aula lá na UFC e vim escutando no rádio. E a uma certa altura um dos repórteres perguntou por que ele ficava inventando palavras, as que existiam já não eram suficientes. E ele disse, né? Na verdade, eu acho que a gente deve se relacionar com a linguagem não apenas como reprodutores da língua, mas também como produtores dela, não é? Eu não esqueci essa afirmação dele, só tirar essas aspas aqui, para padronizar. Bom, então, gente, por isso ele diz que ele trabalha no plano da invenção da língua. Quando a gente transporta essa característica muito própria da literatura dele, pessoal, para o plano da trajetória, não apenas de Moçambique, mas das demais ex-colônias de Portugal, né? E a rigor a todas as outras, né? Que foram colônias de potências europeias e tudo. A gente tem aí um trabalho que vai para além do estético. A gente já viu isso em Luandino Vieira. Criar palavras novas, pessoal, também uma maneira de afirmar, né? De que a língua não é mais do português, ou não apenas dele, né? Basta que você imagine que Moçambique tem uma população superior à de Portugal, do mesmo jeito Angola. Quando vem para o Brasil, então, né? Não há raias de comparação, né? Nós somos mais de 200 milhões de falantes só no Brasil. Então há muito tempo que o português já não pode mais se gabar de ser dono da língua, né? Então a língua, pessoal, é também uma arena de disputas. Para além disso, a relação do colonizador com as suas colônias foi sempre uma relação de arrogância. Foi uma relação de demonização da cultura do outro. Gente, só um segundinho, eu preciso me assoar, porque senão...